Batista Central, queremos louvar e exaltar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem adorado a Deus em família, em especial por cada um dos nossos convidados, não é? Aqueles que estão participando deste culto através das amizades que têm aqui conosco na cidade, com os membros da igreja, vocês que têm entrado nas nossas lives pela manhã, não é? Às 10 da manhã, para cultuá-los. Muito bem. Nós vamos orar para agradecer a Deus por este culto. É um motivo de muita alegria e gratidão estarmos juntos para louvar a Deus. Oremos. Querido e eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, quando reunidos nós estamos para te louvar e te exaltar através deste culto, da explanação da Bíblia, dos louvores, a exaltação ao teu nome. Muito obrigado pelo teu cuidado diante das circunstâncias em que nós vivemos. Nos ensine, Senhor, através da tua palavra e conforta o nosso coração. É a oração que fazemos, agradecidos e confiantes, no nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, louvar e exaltar a Deus é o nosso maior motivo de nos reunirmos. Para isto, nós vamos adorar a Deus através dos hinos cantados. Vamos adorar a Deus? Bom dia, irmãos! Este é o momento de hinos de exaltação. Nós vamos cantar 3 músicas e aqui acima vai passar a letra, tá bom? E aí você acompanha junto com a gente. Estou seguro. Este hino se encontra no Cantor Cristão 314. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro
avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Cuidei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada a temer, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Quero que valorize. Essa música é muito conhecida. E para encerrar este momento, esse primeiro momento, nós vamos cantá-la. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo por cheio neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode não perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito
Muito bem, nas manhãs do domingo, nós estamos estudando a Bíblia através das pregações e hoje, nesta manhã, eu vou dar continuidade na pregação na carta aos Colossenses, no capítulo 2. No domingo passado, a ministra Neilza já nos dirigiu uma pregação edificante e nesta manhã, todos vocês que nos acompanham também podem ser edificados e compreender melhor da vontade de Deus através da Bíblia. No capítulo 2, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo está fazendo o ensino àqueles irmãos em Colossos, na igreja em Colossenses, e devido à circunstância em que eles estavam vivendo, então, trago alguns assuntos do capítulo 2, do 8 até o 23, dividido da seguinte maneira. Ele está falando aqui, a partir do versículo 8 até o 15, acerca da supremacia e da suficiência de Cristo em detrimento da falsa filosofia do mundo grego antigo, E do versículo 16 e o 17, ele está falando contra o legalismo religioso dentro da igreja pelos falsos mestres naquela ocasião e em qualquer ocasião, a partir do ensino da Bíblia estabelecido. Versos 18 e 19, Paulo fala contra o culto aos anjos. Por incrível que pareça, estavam adorando também os anjos lá. E, encerrando o capítulo 2, contra o ascetismo. À medida da explanação, nós vamos entrando em cada um desses temas para a nossa edificação. Então, vamos à leitura do primeiro tópico, que é a defesa do Evangelho através do apóstolo, de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, contra a falsa filosofia. Versos de 8 a 15, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos torne presa ou tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo habita em seu corpo toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% Deus, 100% homem, E nele, em Jesus Cristo, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também fostes feitos e circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. O que aconteceu conosco foi uma atuação do Espírito Santo de Deus. Verso 12. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda vocês estavam mortos nos vossos pecados e na dureza da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu essa dívida, de nosso meio, cravando-a na cruz. A dívida foi paga. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Paulo está falando, está ensinando, está dirigindo a igreja de Colossos, os colossenses, acerca
da falsa filosofia. Bom, como são muitas filosofias, né, nesse período, alguns historiadores indicam alguma origem, algum filósofo e etc. Mas tem uma que no estudo que eu fiz, eu achei interessante, que é uma escola da filosofia antiga, fundada por Antístenes. E essa filosofia era marcada pela ostentação ao desprezo do conforto e do prazer. Então, esses seguidores desse filósofo tinham esse estilo de vida, e esse estilo de vida então entra na igreja, e Paulo está agora combatendo, né? Esses falsos mestres, com essa filosofia falsa, naturalmente ia enredando as pessoas para que elas desviassem a atenção para a obra perfeita de Jesus Cristo, quanto à salvação pela graça, não é? Sem mérito, sem esforço, mas uma dádiva de Deus, imerecida e imperdível, para esse tipo de pensamento e prática filosófica. Então Paulo está combatendo esse argumento e ensinando aos colossos, né? Aos colossenses, à igreja em Colossos, sobre a obra perfeita, suficiente de Jesus Cristo. Uma das características dessa filosofia: primeiro, eles se envolvem em dogmas baseados em coisas físicas. Olha, análise dos princípios do mundo. Seu dogma surge de uma reflexão sobre os elementos do universo. Então, era por aí que a filosofia, não é? Essa falsa filosofia queria contrapor a obra redentora de Cristo. Claro que nenhum de nós desprezamos as informações científicas acerca da criação divina, né? Nenhum de nós. Mas no caso aqui é que elas não têm efeito com relação à salvação espiritual do homem. Esse é o detalhe. Nós não temos dificuldade nenhuma com a filosofia, seja ela qualquer que seja. Mas o problema é substituir o Evangelho e a obra de Cristo por uma doutrina filosófica para a salvação da alma da pessoa. Aí não é isso, não é? Não é isso, não foi para isso que Jesus concretizou a sua obra de redenção salvífica. Seja filósofo, mas seja um filósofo confiante em Cristo para a sua salvação. Outra característica: o dogma também é idêntico aos mandamentos e ensinamentos humanos que têm uma reputação de sabedoria. É uma aparência, né? Mas não segundo Cristo. Estes mandamentos e ensinamentos, eles visam o controle do prazer e da submissão. E Paulo vai dizer aqui da continuidade que nada, exceto o homem mesmo, com a direção do Espírito, ele suplanta os seus desejos, as suas vontades e os sentimentos. Filosofia alguma é capaz de controlar nada no homem, a não ser ele mesmo, sob a direção do Espírito Santo. A sua vontade cativa a vontade de Cristo. Isso faz diferença. Agora, uma filosofia não é capaz de impedir nenhum dos sentimentos da carne, da vontade do homem. Então, são algumas características dessa filosofia. Os prazeres do mundo e do homem à disposição e ao bel prazer. Esta submissão não é a humildade social que demonstra respeito pelos outros, mas uma humildade ascética refletida no tratamento severo do corpo. Então, havia aqui algumas mutilações, né? Os homens e esses filósofos, então, eles utilizavam essas práticas ascéticas para como que mortificar a vontade.
E aí a Bíblia já nos dá a resposta, né? Não há nada externo ao homem, nenhum mandamento, nenhuma filosofia, nenhuma tentativa de mortificação, não é? Do seu corpo, nenhum desses é suficiente para combater a vontade interior da alma humana. Então, por isso que a falsa filosofia, ela é insuficiente para a questão da salvação da alma. Em Cristo é que nós encontramos a suficiência para a nossa salvação espiritual. O texto, Paulo vai contrastar aqui a filosofia humana com a obra de Cristo. Nos versículos 13, 14 e 15, nós podemos acompanhar o conteúdo da mensagem do Evangelho, não é? E a abrangência da obra redentora de Cristo, em detrimento a qualquer filosofia ou religião humana, não é? Quando Paulo fala que quem está batizado em Cristo, quem morreu com Cristo, não é? Quem foi sepultado com Cristo e nasceu em Cristo, então ele recebeu de Deus, pela sua graça, o suficiente para que a sua vida, os seus pecados, estivessem então absolvidos pela obra redentora de Cristo, e a justificação está concretizada, não é? Em especial, repetindo o verso 13, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, e na dureza, incircuncisão, rebeldia, não é? Contrariedade da vontade humana com relação à vontade de Deus, quando a gente estava nessa morte, incircunciso, né? Na nossa carne, Deus nos deu vida. Como que Deus nos deu vida e através de quê e de quem? Quando Cristo veio com o objetivo de perdoar, limpar, redimir, pagar a dívida que o homem, todo aquele que crê, né? E também toda a humanidade que vier a crer, possa ser liberta, justificada, né? Está em paz com Deus pela obra da salvação da morte vicária. Então, o que Paulo está dizendo é que, por mais que nós tenhamos capacidade de conhecimento, de conhecer e de procurar descobertas na obra da criação, nenhuma dessas obras da descoberta que nós possamos adquirir, elas são valorosas espiritualmente para que possa nos mediar entre nós e Deus. E aqui o combate é contra essa filosofia humana, não é? Porque aqui nós vimos também que o texto fala do combate contra os cultos aos anjos. Então eles estavam misturados nessa filosofia terrena humana, inclusive até levando a adoração, praticando seus cultos a anjos. Então Paulo vai instruir a igreja que não é por aí o nosso caminho, não é? A igreja de Cristo, ela deve depositar sua confiança unicamente em Cristo e na sua obra, porque essas filosofias humanas e esses rituais e cultos a outros, entre aspas, né, seres, porque a palavra anjo na Bíblia, você vai fazer o discernimento se ele é uma pessoa usada por Deus ou se é um ser celestial, conforme o contexto. Porque a palavra anjo, ela dá o sentido das duas pessoas, tanto uma humana utilizada para a obra de Deus, com o agir de Deus sobre ela, como também um ser celestial enviado por Deus para os seus objetivos. Então a palavra anjo na Bíblia tem inicialmente esses dois sentidos. Mas provavelmente essas religiões, né, da antiga Grécia estavam cultuando supostos seres celestiais. O que o próprio Paulo e Jesus Cristo não orienta no Evangelho para que nós estejamos fazendo culto, né? Nós não desprezamos o que Deus utilizou no Antigo Testamento
para a sua condução do povo, mas também nós não devemos, não queremos e não necessitamos cultuar a nenhum anjo, a não ser o único mediador, não é? Porque nessa filosofia, por trás disso tudo, estava a compreensão de que esses seres, né, esses cultos, eles intermediavam os homens com Deus. E aí, Cristo não é o suficiente, aí não é a supremacia de Cristo. Porque o único que é capaz de mediar o homem e Deus, o homem, trazer essa comunhão e mediação, levar o homem pessoalmente a Deus, não são os anjos. Não são as práticas obedientes aos mandamentos. Não são nenhum tipo de sacrifício. O único mediador capaz, apto por Deus, para mediar o homem com Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo que Cristo é suficiente para nos mediar. Bom, como Cristo media homens pecadores a um Deus que é santo? Cristo assume os seus pecados. Não são os anjos, né? Não são seres celestiais que assumem os nossos pecados para que a gente possa ter acesso a Deus. E não são esses anjos que levam as nossas necessidades a Deus. A obra de Deus para a salvação humana, ela tem um único ser, uma única pessoa responsável. E essa pessoa é Jesus Cristo, homem. É este que é capaz de mediar-nos perante o Senhor Deus. A outra defesa de Paulo, além de contra a filosofia, porque é o Evangelho que nos media, é o Evangelho que é o poder de Deus, né, para salvar a humanidade, como eu já repeti o versículo 13, e o versículo 14 confirma que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi apagado pela obra de Cristo na cruz. Então não há necessidade de nenhuma filosofia. E se surgir alguma filosofia que tente mediar a obra de Jesus Cristo, ou substituir, não é? Que consideremos que seja anátema, ou seja, não é verdadeiro. Isso, na verdade, é um argumento filosófico humano, mas não é capaz de mediar você, nós, a humanidade, perante Deus. Então, Paulo, ele deixa isso muito claro e segue na sua carta dizendo que essa obra é responsabilidade de Deus. E no versículo 17 e 18, ele fala do legalismo. Diz o verso 17: os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Os versos anteriores, né, 16 e o final do versículo 15, Paulo então dá aquela palavra: ninguém vos julgue pela lua nova, pelos mandamentos, pelo sábado, pelas festas que vocês vão fazer, não é? Porque tudo isso são sombra das coisas humanas. São ajuntamento de pessoas com uma cultura, uma filosofia. Mas nem lua nova, nem dia é capaz de mediar o homem diante de Deus, não é isso? Porque se partir para um dia, para a maturidade de um, os dias são iguais para todos os homens. E não há nenhum dia que possa mediar o homem e Deus, né? Essa exclusividade foi dada a Cristo. Mas se falando em adoração e reservar um dia para o Senhor, que não tem a ver com a obra da redenção para a salvação, mas para o serviço e o louvor a Deus, então que você reserve um dia depois de ter trabalhado 6, né? Esse é o sentido do Shabá para os judeus. Então não são dias, não são festas, não são os elementos da natureza que vão mediar o homem a Deus. Não. Isso são apenas criações da natureza e do universo para o bem viver do homem na terra.
mas eles não são suficientes para esta mediação. Então, ninguém é capaz de mediar, e nem as leis, porque não são as leis que são capazes de mediar o homem com Deus, porque as leis não foram dadas por Deus para este propósito. Se as leis tivessem sido dadas por Deus para mediar o homem com Deus, Deus não se tornaria homem para fazer a obra da redenção. As leis seriam suficientes, e Jesus disse que elas não são. O legalismo significa pôr as regras acima de Deus. Olha que interessante. Se você observar na igreja, no mundo ou em qualquer lugar, uma pessoa que exige demais o cumprimento das leis, você pode observar, em pouco espaço de tempo ela vai estar te exigindo aquilo que você não pode dar. Então, uma doutrina legalista é uma doutrina que exige o cumprimento estrito e radical da lei, até acima do perdão e da misericórdia. Já observou o legalista? Ele não costuma perdoar, não é? O legalista, ele é sem perdão. Não cumpriu a regra da lei, você está fora, né? Então, Paulo está combatendo esse ensino, que isso é nocivo, isso é contrário ao Evangelho. Uma vez que Jesus Cristo mudou a sua vida, os seus erros, sejam eles voluntários, sejam involuntários, conscientes ou inconscientes, eles são passíveis de perdão, de amor e de misericórdia. Então o legalista põe as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Misericórdia, né? Veja o equívoco que uma doutrina pode fazer, se semeada, né, às pessoas. É o que nós presenciamos neste mundo, né? Esse pensamento das leis, o cumprimento restrito e legalista de um mandamento, ele não é bíblico. Ele foi condenado por Cristo. Lembra da parábola de Jesus com o fariseu e o publicano? Lá em Lucas capítulo 18? Pois é. Esse é mais um dos textos, né? Além do Evangelho, ou dentro do Evangelho, que nos esclarece que não há condições de agradar a Deus com o cumprimento de uma regra. Isso não é possível, né? A única possibilidade de agradarmos a Deus é pelo amor. E se aproximarmos mais do Evangelho de Cristo, quem ama pelo Espírito Santo cumpre toda a lei de Deus. Qualquer mandamento. Quem ama cumpre a lei de Deus. E só é possível o ser humano amar conforme a vontade de Deus, mediante a graça em Jesus Cristo. Então não tem filosofia, não tem mandamento, não tem religião e não tem homem, não tem vontade humana, carnal, capaz de atender isto perante Deus. Então o legalismo, Jesus citou o fariseu e o publicano. O fariseu está explícito que ele jejuava tantas vezes por dia, nunca deixou de dar o dízimo, nenhuma vez. Falar em dízimo, né? Nós aqui, na pandemia, estamos nos mantendo fiel, não por causa da pandemia, mas por causa da graça de Cristo, né? Muito obrigado à igreja pela sua fidelidade. Mas o fariseu, ele, naquela ilustração de Jesus, ele colocou o publicano mais abaixo do que ele já estava, né? Se o publicano não conseguia jejuar aquele tanto de vezes na semana e nem devolver o dízimo de tudo, o fariseu
na filosofia humana já estava justificado diante de Deus e o publicano condenado, né? Na interpretação da parábola, Jesus faz o inverso. Porque para Deus não há homem com essa qualificação do fariseu, não é? Se porventura ele fizer, nem assim ele receberá como recompensa a salvação, porque ele é pecador no seu interior. Ainda que o homem consiga cumprir todos os seus mandamentos, né? E não falhe nenhuma vez de devolver o dízimo, ele é pecador por natureza. Então não é o dízimo que vai livrá-lo do inferno, não é a prática do jejum, não é? E não é nenhum tipo de sacrifício religioso, ainda que seja para o próximo, é capaz de mediá-lo. Então, o legalismo é um tipo de escravidão, e se não se converter, se esse homem legalista, ou esses homens, ou a humanidade, né, não se converter a Jesus Cristo, morrerá condenado ao tormento eterno. E o pior do que isso é você influenciar uma multidão e no final descobrir ou cair em si que você desviou multidões de pessoas para que convivam com você no tormento eterno, afastado de Cristo e do céu, da comunhão eterna. Este é um peso que o apóstolo Paulo está jogando sobre esses falsos mestres. Versos 18 e 19, Paulo fala desse famoso culto aos anjos, né? Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto dos anjos. Tem pessoas que, quando você às vezes aproxima dela, quando vai falar, às vezes você vai pedir água, ela vem com uma linguagem espiritual, né? Parece que ela respira como se fosse um anjo, ela fala como se fosse um anjo. E ela quer demonstrar, ela não é, ela quer demonstrar que ela é um anjo, né? Apenas está ali disfarçado de ser humano. Tem pessoas que são assim, né? Então você vai falar, eu estou com fome, estou com sede, aí ela vem com um argumento angelical, né? Tem pessoas que são assim. Então, isso na verdade é um exagero religioso, porque Deus não precisa, né, dos nossos tipos, né, para que sejamos justificados. Deus não precisa disso. E aqui na igreja de Corinto, Paulo está combatendo isso. Os falsos profetas, esses mestres infiltrados, e claro, a influência cultural do ensino deles às pessoas que chegavam à igreja, provavelmente também era pertinente aqui, né? Eles ensinavam ali no passado, mas ensinam até hoje em nossos dias. A necessidade de reverenciar, ou adorar, ou prestar algum tipo de serviço espiritual a estes anjos, a estes seres celestiais, né? E Paulo está dizendo, não é assim. O único que pode mediar-nos entre nós, a nossa adoração, e Deus é Jesus Cristo. Para Paulo, adorar, reverenciar e evocar os anjos seria substituir Jesus Cristo. Olha que perigo. Seria substituir Jesus Cristo como cabeça e todo suficiente da igreja. E rejeitar esses falsos mestres é uma boa dica, tanto para a igreja de Colossos, como nós em nossos dias. Querer outra pessoa humana ou criatura celestial colocada entre Deus e o homem, para que ele possa adorar a Deus, é uma heresia. Pois entre Deus e o homem só existe um mediador, Cristo Jesus, homem. E nos versos 20 até o 23, Paulo ensinando contra o ascetismo. Não há nada que nós possamos fazer dentro de nós ou fora de nós, né? No corpo ou fora do corpo. Qualquer mutilação que você fizer
não tem valor espiritual algum para perdão de pecados, né? E é o que a gente vê muita gente fazendo sacrifícios religiosos, e Paulo está dizendo que isso não tem efeito algum com relação à obra redentora que Jesus veio para executar, para fazer, né? Então, o foco da sua mensagem apostólica é o perigo de agregar ensinos extra-bíblicos à doutrina cristã. Eis o problema na igreja em Colossos, né? Ensinos culturais antigos, falsos, como se fossem verdades divinas. E Paulo, então, está colocando as coisas no seu devido lugar. Essa palavra ascetismo, ela vem do grego askesis, que significa exercício, treinamento ou prática. Uma filosofia adotada pelos antigos gregos que buscavam perfeição espiritual. Para isto, eles autoprivavam e eram exigentes e rigorosos, né? Tentando esconder, controlar os seus desejos interiores. Então, Paulo diz, olha, pode esquecer essas filosofias, porque quando você tem uma intenção impura, ainda que seu corpo não reagiu para praticar, você já cometeu pecado contra Deus. Não é essa a leitura que Jesus faz da lei, inclusive dos mandamentos? Quando você sente qualquer coisa em relação ao seu próximo que não é amor, Jesus diz que você matou. Imagine eu controlar meu desejo com a mutilação do meu corpo exteriormente. Impossível de controlar, né? Porque ou você é dominado pelo Espírito, né? Para controlar os seus desejos e canalizar eles para o bom uso e o bem seu e das pessoas e para a glória de Deus, ou você esqueça qualquer tipo de sacrifício ou mutilação no seu corpo. Não fará efeito com relação à carne e ao pecado. Então, Paulo percebe, né, que essa doutrina e esses ensinadores estavam trazendo estes ensinos para dentro da igreja. Então, ele escreve essa carta para confortar e ensinar os colossos. E, concluindo, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida prazerosa ou regalada, né? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Então, esqueça sacrifício religioso, esqueça mutilação do seu corpo, porque nenhum desse tipo de prática religiosa é capaz de contrapor a sua vontade. Então, entregue-se a Cristo, deixe que Ele domine e dirija a sua vontade, e você verá que você poderá comer, beber, se alegrar, brincar, cantar, louvar, servir a Deus sem nenhum tipo de exagero. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente domingo na presença do Senhor. E para finalizarmos esse culto da manhã, vamos terminar então com a música Em Adoração. Sejam agradáveis as minhas palavras.
te adorar. Tudo que sou eu entrego pra te adorar. Amém. Muito bem, nós queremos agradecer a Deus por este culto. Obrigado a você que é membro desta igreja, que cultuou a Deus, adorou ao Senhor, junto com a sua família. Nós sabemos que nesses dias, né, onde que as pessoas estão de quarentena, alguns podem, não é que todos estejam, mas podem estar com alguma dificuldade com relação à disciplina de horário, pode acontecer. Mas obrigado a você que obedeceu a Deus, né? Em estar reservando esse horário da manhã para adorá-lo através do cântico, da pregação e da sua reunião e comunhão em família. Muito obrigado. E a você também que adorou a Deus e não é membro dessa igreja, mas entrou nessa live e adorou a Deus junto conosco. Muito obrigado. Volte na próxima semana. Que Deus continue abençoando a você, que te dê uma ótima semana e nós vamos orar encerrando. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos agradecidos por este dia. Muito obrigado pela tua companhia, pelo teu cuidado conosco, pelas tuas providências na nossa vida. Continue abençoando a tua igreja, esta cidade, este estado, o país e o mundo inteiro. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos proteja, nos livre e nos guarde. Nos dá uma semana em paz, de trabalho e de alegria para aqueles que podem, os cuidados e da prevenção com relação ao vírus, que tenhamos muita alegria e muita dedicação ao Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer no decorrer dessa semana. É a nossa oração, agradecidos, confiantes, no nome de Jesus. Amém.